Irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos meditar, refletir na palavra de Deus. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro do Eclesiastes, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 10, 15, 18 e o versículo 20. O versículo 10 nos fala assim: Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Esse versículo ele já traz para nós uma verdade inquestionável. Ele diz assim: quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. O dinheiro em si, ele não é mau. A questão é o amor, o apego, a cobiça exagerada ao dinheiro. Paulo escrevendo em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 10, ele fala assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. A questão aqui ele diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ou seja, a raiz de todos os males quer dizer que a origem, há uma base para todos os males, há uma fonte. Isso não surge do nada. E a questão do amor ao dinheiro pode gerar, além dos muitos males, a questão principal, que é o desvio da fé e acrescentar para a pessoa ainda uma série de dores. A questão é como adorar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. É impossível servir a dois senhores. O dinheiro ele pode se tornar um ídolo, ele pode se tornar um Deus. E como tal, ele vai requerer exclusividade e vai requerer a adoração. Então é que a gente percebe, vida cristã e o apego, o amor ao dinheiro, ganância, avareza, não tem como combinar, não tem como harmonizar, não vão andar juntas jamais. Então vida cristã e ganância não combinam. No versículo 15 ele fala assim: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Então, desde que a pessoa nasceu até o momento em que ela vai descer à sepultura, o que ela conquistar nesse período não tem como ela levar consigo. Daqui, desse mundo, nada se leva. Isso é muito comum a gente ouvir isso. Desse mundo ninguém leva nada. Quando eu li esse versículo, acredito que você também, eu me lembrei de Jó. Jó, ele foi a prova viva de que um rico, ele pode sim servir a Deus. A questão é que Jó não era ganancioso. Ficou provado por A mais B que Jó amava mais ao Senhor do que ao dinheiro, do que aos bens, do que até a sua própria família. Deus não precisa nos subornar para que nós venhamos servi-lo. Ele não precisa provar nada para nós e nem nos dar nada. O que nós ganhamos, o que nós recebemos, não pode ser a razão da nossa vida. Isso é um erro achar que pode. Nós não podemos servir a dois senhores. O nosso dinheiro, os bens materiais que temos à nossa disposição, não podem ser senhores das nossas vidas. O dinheiro não pode ser o nosso Senhor. No versículo 18 ele diz assim: eis o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. No verso 19 ele fala assim: a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então as bênçãos materiais, elas podem sim serem dons de Deus, dádivas, presentes, e devem sim serem desfrutados, como tal devem ser desfrutados. A questão é a gente não tirar o foco de Deus, se distrair com a bênção. Existiam pessoas sim na Bíblia que eram ricas e serviram a Deus, como Jó, como Salomão, como Abraão, como Isaac, como o próprio Jó, que nós citamos aqui. Mas a questão é que eles não amaram mais ao dinheiro. A busca deles era pela face, pela presença de Deus.
O dinheiro foi Deus nos abençoou, Deus providenciou, mas isso foi consequência, né, dessa fidelidade, do temor ao Senhor. Jó, por exemplo, ele tinha algo interessante. Ele tinha um princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor. Então, quer ser sábio? Eu quero ser sábio. Então, o que a gente tem que fazer? Temer ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Então, quem teme ao Senhor, com certeza não vai se distrair com as bênçãos, não vai se iludir com a fama, com a popularidade e até com bens materiais. O versículo 20, já no finalzinho, ele diz assim: Deus lhe enche de alegria o seu coração. Há um alvo de Deus, há um alvo que Deus quer acertar, e esse alvo é o nosso coração. O versículo deixa claro o seguinte: e enche de alegria o seu coração. Não está dizendo assim, e enche o seu bolso de dinheiro, e enche os seus cofres de bens, e enche os seus celeiros de mantimentos, embora Deus possa fazer tudo isso. Mas o alvo aqui é encher de alegria o nosso coração. Coração é o que está dentro de nós. Então Deus quer colocar a bênção dentro de nós. A bênção muitas vezes não é algo palpável, não é algo que eu posso contar, somar, que eu possa apresentar para alguém. A bênção muitas vezes, às vezes alguém pode olhar para nós e as circunstâncias serem todas contrárias. Mas se a pessoa for analisar e se a gente perceber, a alegria ela vai estar dentro de nós. Deus quer encher o nosso coração de alegria e não nossos bolsos de bens. Então a questão o desafio é valorizar o ser e não o ter. Por mais que o mundo diga ao contrário, a gente não pode cair nessa armadilha. Valorize o ser e não o ter. Valorize a essência. Valorize um coração que Deus encheu de alegria. Valorize uma vida que tema ao Senhor. Ainda que aparentemente essa pessoa não tenha nada para nos oferecer. Então ele conclui aqui no livro o seguinte: que todo o sentido da vida não está debaixo do sol, não está debaixo do céu, não está no prazer, não está apenas no trabalho, não está no comer, no se alegrar. Então, se a bênção de Deus, o verdadeiro sentido da vida não está debaixo do sol, do céu, por que a gente investe tanto nessa vida? Por que não investir no que está acima, né, do céu, do sol? Então, como que eu posso mais investir na minha vida espiritual? Oração, leitura bíblica, santificação, jejum. Se entregar mais a Deus, confiar mais no Senhor e temer ao nosso Deus. No versículo 7, ele chega a uma conclusão que eu achei interessante, já no finalzinho também. Mas tu teme a Deus. Ele conclui o livro também, dizendo que a melhor coisa é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Então, um conselho para mim e para você que está acessando esse vídeo: vamos temer mais ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, mas é honrá-lo, é reverenciá-lo, é ter consciência do Deus a quem a gente serve. Por que eu louvo a esse Deus? Por que eu parei esse tempo para meditar na sua palavra? Por que eu vou à igreja? Por que eu vou à escola bíblica? Por que eu oro? Isso é um fardo? Isso é uma imposição de alguém? Não. Sabe por quê? A gente sabe em quem a gente tem crido. E a gente sabe que Ele é poderoso para nos salvar, para nos abençoar, para realizar nas nossas vidas aquilo que é o seu propósito, o seu santo propósito. Então, vamos ouvir mais ao Senhor, vamos compreender mais o que Ele tem para nós, o que a palavra tem a nos ensinar. A gente está vivendo um momento muito difícil, né, ultimamente. Então é muita informação, às vezes é muita contenda, é muita coisa que chega até nós, e às vezes a mente pode ficar confusa mesmo. Mas eu creio que esse conselho ele é o ideal para nós nesse momento. Mas tu teme a Deus. Vamos temer ao Senhor, vamos servi-lo, vamos ouvi-lo mais. Quem tem ouvido diz o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho certeza que a gente pode falar segundo Deus, a gente pode pensar segundo Deus, a gente pode comentar segundo Deus, a gente pode postar segundo o temor de Deus, a gente pode viver no temor e pelo temor do Senhor. Então fica essa meditação. Um abraço a todos, uma boa noite na paz do Senhor.